Família Mais está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e seja muito abençoado. E também 21 horas pela Bem Mais TV. E se quer ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir. Ministério da Família IBA. O Família Mais de hoje vai mexer com as suas intenções. Está pensando em viajar nas férias? Vai ficar por aqui, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil mesmo ou vai para o exterior? Ah, tá pensando em fazer um intercâmbio? Passar um tempo fora aprimorando o idioma? Vou te fazer uma pergunta: intercâmbio ou missões? Como aproveitar a viagem para levar a mensagem de Cristo? Hoje a gente tem dois convidados muito especiais aqui no Família Mais. O primeiro deles é Yuri Saraiva, formado em Direito, atualmente cursa Teologia, é líder do Clube 832. Bem-vindo! Prazer te ter aqui. Prazer A gente vai mesmo. dividir o sofá hoje, tudo bem? Tranquilo, vai ser uma honra. E a nossa convidada é a pastora Mari Machado, influenciadora, pastora de adolescente. Que bom! Que honra! Conseguimos! Que honra estar aqui com vocês hoje. Conseguimos ter vocês aqui, gente. Maravilha. Coisa boa! Ó, vocês são dois líderes de jovem muito influenciadores, né? São mesmo. Vocês têm, assim, né, um grande potencial. O que vocês acham? A juventude tem noção do potencial missionário deles? Deixa pra Mari responder primeiro. Primeiras damas, né? Eu acho que eles não têm noção. Não têm noção, mas eu coloco aí uma culpa um pouco na gente. Talvez nós limitamos muito. Uma palavra que eu falo muito para os adolescentes é que eles não são menores ou terão expectativas menores porque eles são mais novos. As experiências que eles podem ter com o Espírito Santo de Deus é a mesma experiência que está livre para mim e para você. O Espírito do Senhor que está sobre ele é o mesmo Espírito do Senhor que está sobre nós. Então, às vezes, nós limitamos muito. Você não é bom nisso, você é igual ao seu pai, você é novo demais para isso, você é novo demais para aquilo. Então, ele não tem essa noção exatamente porque muitas vezes nós os limitamos e o nosso papel como igreja é potencializá-los. É dizer, olha, aqui você pode sonhar, você pode começar. Talvez uma viagem, uma situação, né, um pouco maior, seja mais difícil porque ele ainda é imaturo. Mas coisas simples, como a gente faz aqui uma viagem missionária aqui para o lado, ele consegue fazer. Isso vai aumentando, vai ampliando o sonho dele e a expectativa dele para viver grandes coisas. Exatamente. Também concordo muito com o que a Mari falou, né? Passa por nós líderes, né? Mostrar para esses jovens, adolescentes, para a juventude da igreja que eles não são o futuro. Daqui a 10 anos vocês vão exercer algo aqui quando tiver com o microfone na mão. Não. Onde você está, seja na sua escola, no cursinho preparatório, na universidade, no seu ambiente de trabalho, ali, os seus amigos, você já começar a experimentar essa pregação do evangelho, né, ser missional como um estilo de vida. E é o que eu tento passar aqui para a galera também, com o Biomission, com o 832, para que eles façam da vida deles um estilo de vida. E aplicando nesses pequenos encontros, nessas pequenas oportunidades, né, eles serem cheios de experiências para quando houver uma oportunidade maior, eles se verem mais capacitados e proeminentes para estar ali exercendo o chamado deles também. Entendi. Você concorda que o homem é o produto do meio? Concorda? Em termos, mas sim, mas concordo, em termos. Tá, porque assim, o que mais influencia os jovens? A internet, a escola, a igreja? O que vocês acham? Eu acho que tudo isso acaba influenciando o ser humano como um todo, né? Eu sempre pego uma fala de Jesus quando ele está orando por nós, seus discípulos, falando com Deus, que ele fala resumindo assim: Senhor, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os capacite para enfrentar o mundo, que os guarde do maligno. Então, Jesus nos mostra, olha só, vocês não vão sair do mundo, ser um apêndice fora da sociedade, vocês vão estar inseridos na sociedade, em cada esfera, em cada situação ali, ou seja, ele pede que a gente seja guardado pelo Espírito Santo, guardado pelo discipulado, guardado pelo relacionamento com a igreja, com pessoas saudáveis. Não dá para a gente ter essa visão escapista, né? Eu vou sair do mundo, não vou me relacionar com o mundo, porque o mundo é mau, isso é do diabo. Eu começo a entregar um monte de coisa para o diabo que também Deus está
está querendo que a gente desenvolva a criatividade, a música, a arte, enfim, série de coisas, né? Em relação ao tempo, eu até converso muito isso, que às vezes a gente, o pai, o responsável, né, às vezes até outras pessoas criam uma expectativa no ministério de adolescente de transformação do adolescente. Só que ele está na igreja 2 horas na semana. Na escola, ele está 5 horas por dia. E na internet, ele está muito mais do que isso. Então, ele já chega aqui na igreja completamente influenciado. Eu fico brincando que é até injusto, né? Esperar de mim 2 horas, só o poder de Deus mesmo para fazer isso. Mas o que a gente espera é que fora daqui, fora das 4 paredes, ele aprenda a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, para, como o Yuri falou, enfrentar todas essas outras pressões, todas essas outras influências. É criar nele essa maturidade. Opa, isso aqui é para mim, essa roda de conversa é para mim, essa não é para mim, essa roupa é para mim, essa não é para mim, esse palavreado é para mim, esse não é para mim. Então, sim, existe um grande bombardeio de influências sobre eles, e nós também podemos potencializá-los a ser influência. Claro, na verdade, a minha próxima pergunta seria essa, né? Como incentivar os jovens a serem influentes, impactantes por onde eles passarem? Você já começou aí, Mari. Primeiro é uma relação íntima com Jesus, né? O jovem, o adolescente, ele não pode achar que ele só tem uma grande experiência com Deus dentro do culto do Biuan, dentro do culto da base, porque ele tem arrepio, tem uma banda boa, tem uma pregação boa. Ele tem que aprender que o Espírito Santo está sobre ele tem o tempo secreto dele, ele ter a sua própria experiência com Deus. Acho que todos nós conhecemos a expressão de que filho de crente não é um crentinho. Então a gente precisa primeiro fazer com que ele crie essa como eu posso dizer, essa independência espiritual no sentido de eu sei, eu busco sozinho, sem meu pai me pedir, eu tenho as minhas próprias experiências com Deus, porque eu passei por isso. Eu nasci num lar cristão, vivia na igreja, mas foi com 14 anos que eu ouvi a voz de Deus e disse, é isso que eu quero para minha vida. Então, os adolescentes, os jovens, eles precisam dessa chave. Agora é eu e Deus. Eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, eu construo esse relacionamento com Ele. Com esse relacionamento construído, aí, naturalmente, ele vai se adaptando, não, né? Ele vai dizendo, olha, sim e não. Eu lembro que um adolescente uma vez me perguntou, Mari, eu tô com muito medo de ir para a faculdade. Como é que eu digo não na faculdade? Como é que é e tal? Falei assim, cara, eu já estive lá, eu sei como é que é. E o que me segurou lá foi ter uma base sólida. O meu relacionamento com Deus era a minha base sólida. Então, ainda que viessem vãs doutrinas, vãs filosofias, podia até talvez remexer um pouquinho, mas eu parava e falava, opa, eu tenho um terreno sólido para pisar, que é meu relacionamento com Deus. Então, na dúvida, eu corria para o meu pastor, eu corria para a palavra de Deus, e eu consegui permanecer firme. Então, o nosso relacionamento íntimo com Deus que faz a gente se manter ali nesse lugar sólido, sem ser influenciado. Yuri, o que é ser um missionário? Eu sempre falo, né, que não é a frase minha, é de Spurgeon, que todo cristão é um missionário, ou então um impostor. Eu creio que ser missionário é você entender que você tem uma missão, que a missão que inicialmente é de Cristo, ele, lá nos sermões dele, que ele, Mateus 16, 26, 28, Marcos 16, ele compartilha com a gente a missão que era dele, que é de fazer discípulos, que é de pregar o evangelho, que é de impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, enfim, de trazer o reino de Deus para aqui e agora, e fazer o reino de Deus avançar em vários lugares onde nós estamos inseridos. Então, todo cristão, ele é e ele tem potencial para ser um grande missionário. Se ele entender que ele assume esse lugar, que não é apenas um missionário que vai para a Ásia, não é só um missionário que vai para a África, ou que vai para algum lugar distante, numa cultura diferente, mas que ele é um missionário aqui na cidade dele, na escola, na faculdade dele, com os amigos, ou seja, ele entendeu a missão dele, ele é um discípulo de Jesus, e ele entendeu que onde ele estiver, ele tem a missão de fazer discípulos, de pregar o evangelho. Ele carrega o Espírito Santo de Deus, ele tem esse relacionamento profundo com o Espírito, ele tem um relacionamento profundo com a igreja local dele, e através disso ele tem a identidade dele bem firmada, ele entende, não, eu sou um discípulo, eu sou um missionário, porque eu tenho uma missão, que é fazer discípulos, que é pregar o evangelho, apontar para Jesus, seja onde eu estiver.
Eu não serei só um pastor se eu estou com o microfone na mão com a pastora Mari, pregando toda sexta-feira à noite. Não, você ali no seu ambiente escolar, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos no clube, no futebol, no vôlei, no futevôlei, enfim. Onde você estiver, ali o Espírito Santo está com você. Uma vez o pastor Josué, numa das pregações dele, ele falou, leve o culto junto com você. Eu acho que isso resume muito. Leve essa experiência do culto que você vive aqui, o que você ouve e sente, para onde você estiver. Porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele está onde nós estivermos. E não, então, assim, seja um missionário onde você estiver inserido. Assuma essa identidade de discípulo e de missionário também, que é praticamente a mesma coisa ao meu olhar. Sim. Mari, dá para fazer missões nas férias? Com certeza. Como? Conta pra gente. Dá pra fazer nas férias, dá pra fazer estudando, dá pra fazer em tudo. Mas nas férias é muito legal porque é um tempo livre que a gente tem, né? Mais tempo. E a gente também está aberto a novos lugares, novas situações. Agora, importante a gente entender, eu vou pegar a fala do Yuri, que só faz missão nas férias quem faz missão no seu dia a dia. Se essa pessoa não tem esse olhar do dia a dia, ela perde as férias. Se ela não tem esse olhar de onde ela está, ela é um missionário, nas férias é quase que tem gente que trata as férias como cristão de férias. Eu não vou na igreja nenhuma, não vou ler a Bíblia, não vou fazer nada. Tô de férias. Tô de férias. Só que não é isso. Nós somos cristãos onde quer que a gente esteja. Então, quando você tem esse olhar, estou de férias e posso usar isso a favor do reino, eu vivi muitas férias minhas falando de Jesus, curtindo e falando, em viagens missionárias também. A gente já fez algumas aqui na igreja, foi muito especial. Até nos marcou bastante que a gente foi em Cordeiro. E foi interessante que lá a gente fez ações sociais, a gente falou de Jesus assim nas praças e tudo mais. E quando a gente voltou, muitos pais falaram assim, nossa, eu vi minha filha pintando uma parede, minha filha não arruma nem a cama. Mas lá ela estava fazendo algo para o reino de Deus. Então, quando você olha suas férias com um propósito, você fala, opa, minhas férias, eu não vou perder esse tempo, eu vou ganhar esse tempo no Senhor. Aí você começa a pensar, olha, eu vou sair com os meus amigos e a gente vai falar de Jesus no shopping. Vamos no cinema? Vamos. Mas antes a gente vai orar e a gente vai encontrar alguém para falar de Jesus no shopping. A gente vai fazer uma viagem, mas a gente pode fazer uma meta. Todo dia, num lugar novo, num ponto turístico novo, a gente vai encontrar alguém e vai orar por ele. E já aconteceu várias vezes, na verdade, vários testemunhos, assim, de pessoas que foram encontradas por Jesus, de fato, né? O Senhor queria encontrá-las num lugar comum. Pessoas que nunca pisariam na igreja. E talvez nesse lugar, num parque, num monumento, num shopping, o Senhor as encontrou porque alguém entendeu que não estava só indo no shopping. Estava sendo um cristão de fato, fazendo com que as pessoas encontrassem Jesus a partir das suas vidas. Então dá muito, dá pra né? caramba. Legal. Então, assim, você falou de ter um planejamento. Então, planejamento é algo necessário, né? De você ir traçando ali seus dias, o que você vai fazer, mas ser bem intencional. Acho que a palavra é essa, intencionalidade. E aí, traçar um roteiro, estratégia, estilo de vida que a gente possa fazer em qualquer hora e qualquer lugar. Seria isso? Perfeitamente. Eu tenho certeza que desenvolver isso como um estilo de vida é a chave que muda tudo. Porque se você está indo no caminho do seu trabalho, naquele ônibus, ou no Uber que você pega, ou naquele ônibus do seu condomínio, que você talvez pega com as mesmas pessoas no mesmo horário, você encontrar esse lugar, esses 40 minutos, 1 hora do translado, para talvez aquela mesma pessoa que você sempre senta ao lado dela ou à frente, dar um oi, bom dia, você ser intencional, você orar por aquela pessoa, pedir uma palavra de Deus para aquela pessoa, falar do amor de Deus para ela, e você desenvolvendo isso como um estilo de vida onde você está, com os amigos do seu trabalho, que você ali no final da semana, na quinta, na sexta-feira, a galera vai ali para aquele restaurante perto e eles vão tomar um chopp. Não, mas eu vou sentar, vou tomar minha Coca-Cola, eu vou dividir uma tábua de carne, de pão de alho, mas eu vou estar ali me relacionando. E através desse relacionamento, eu vou apresentar Jesus para as pessoas através da minha vida. Porque senão eu vou descer como alguém estranho, fora do ambiente, como é que eu vou ter voz e acesso a essas pessoas? Então, o estilo de vida, você entender que faz parte da sua vida, onde você estiver, é uma chave que vira e você começa, né, Mari, a enxergar muitas oportunidades que antes passariam
despercebidas. Pessoas têm essa falsa ideia de que um lugar de grande abrangência é só o púlpito. E não é. Nós estamos em um grande púlpito, dia após dia. O ônibus, o BRT, sabe? O nosso trabalho é um púlpito gigantesco. Uma promoção que você tem no seu trabalho, um momento em que você fez a diferença com seu caráter na escola, que seu caráter chamou a atenção, é um grande púlpito. Talvez aqueles alunos todos da faculdade nunca entrariam numa igreja, mas uma fala sua, uma postura sua fez toda a diferença. Então, intencionalidade tem muito a ver também com como a gente tem se mostrado para a sociedade. Uma coisa é certa, se você não tem um caráter na faculdade, na escola, se você não tem caráter no trabalho, quando você abrir a boca para chamar as pessoas para vir para a igreja, que igreja? Sério que você vai na igreja? Eu acho que é a pior ofensa que você pode fazer a um cristão, é dizer, sério que você é crente? Não parece. Imagina. Então, assim, entender que você está ali como porta-voz do Senhor naquele lugar. E tudo fala. Isso é muito real. Tudo Até fala. quando a gente nem fala. Exatamente. Muitas vezes, em silêncio, nós falamos mais do que tem muita gente que está gritando por aí. Porque o cristão é mais conhecido pela sua reação do que pela sua ação. Fazer, todo mundo faz. Mas quando uma situação acontece, que a gente não tem tempo de reagir, a gente reage imediatamente, é aí que mostra o nosso caráter. E aí que as pessoas olham e falam, nossa, o Yuri realmente reagiu diferente. E o mundo não quer que a gente reaja como eles, isso é um fato. Eles esperam, né, que a gente seja diferente, né? Exatamente. As pessoas anseiam por isso que eles escandalizam tanto quando eles veem um cristão se comportando como eles. Ele falou, não, peraí, eu espero de você algo diferente. Eu espero que você, como um cristão na política, você não se envolva em corrupção. Você é um cristão advogado, um médico, um professor, seja lá qual for a tua área de atuação, você não se amolde a este mundo. Por mais que em alguns momentos eles venham a nos julgar por um posicionamento fiel, todo mundo admira quem entende quem é e se posiciona com os seus princípios e valores. Por mais que não concorde com os seus princípios e valores. Mas se você tem convicção e se posiciona, as pessoas vão falar, poxa, ela realmente sabe o que quer. E todo mundo admira pessoas assim, independente da sua crença. Até porque, se formos tão iguais ao mundo, eles vão procurar a gente por quê? Se a gente está dando, está falando, está oferecendo aquilo que é o que eles já estão vivendo. Verdade. Então é na diferença que eu falo assim, olha, existe um caminho diferente para viver. Você pode experimentar disso. Enquanto eu for igual... É verdade. Esse é o grande erro de muitos cristãos, né? Não, eu preciso parecer. E aí nessa de... lógico, Paulo se fez de grego para os gregos, de romano para os romanos. Uma coisa é você ter o olhar, entender a cultura, né, o olhar do campo e você apresentar o evangelho de acordo com aquele ouvinte. Outra coisa é você se amoldar a esse mundo. Eu vou botar um cropped, eu vou... Polêmica eu vou me amoldar ao mundo, eu vou falar palavrão, porque aqui no futebol eu não falo palavrão. A música, né, eu tô lá, jogo futebol, eu tô na praia. Aí o cara olha uma mulher bonita passando e vai e mexe, eu vou, é verdade, mas não. Eu vou, finge que não tô nem ouvindo e hoje todo mundo já sabe qual é a minha postura, meu posicionamento. Acho que esse é o grande lance, não querer ser aceito pelo mundo, mas ser de fato mesmo algo diferente que eles vão depois buscar. Poxa, eu tô com um problema nessa área da minha vida, tive uma questão aqui e vai até você, porque você é alguém que tem algo diferente do que já tem contado por aí, né? Verdade. Vamos falar sobre o ID, né? O que é o ID? E a juventude de fato está preparada para o ID? Né? Para quem está em casa se perguntando, o que é o ID? O ID é para mim, é para você, é para nós? Vamos lá? Bem, o ID é para todos nós, né? A grande comissão que a palavra de Deus diz, nós, né? É para todos nós. Uma coisa a ressaltar sobre o ID é que muitas vezes nós estamos muito focados a ir lá, sendo que nós temos missões onde estamos, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes o adolescentes... então não é só fora. Exatamente. O Yuri deve ver muito isso. O cara quer ir pra África pregar. Só que a família dele não vê ele em casa. Ele é um péssimo testemunho dele dentro de casa. Como? Entendeu? A menina não tem um sonho de fazer missões e tal. Mas dentro da casa dela, não respeita a mãe, não respeita o pai. Ela se esconde na igreja para não estar em casa e falar de Jesus em casa. Então, assim, antes de ir... Que tal a gente avaliar se nós estamos indo para quem está mais perto de nós? Porque se eu não consigo falar de Jesus para quem me conhece de fato, é fácil demais ir para um lugar para quem não me conhece, entendeu? Exatamente. Então nós precisamos nos preocupar também com quem está perto e, obviamente,
algumas pessoas ainda serão chamadas para mais longe ainda. E outras serão missionárias no médico. Eu brinco que a melhor profissão para você ser missionário é o dentista, né? Porque a pessoa tá de boca aberta, não pode falar nada. Você só fala, olha, Deus te ama. Então, outras serão assim, outras servirão dessa forma. Mas é importante a gente também entender que o ID não é só lá. O ID também pode ser feito aqui e agora, aqui do lado. Dentro da sua casa. A pessoa que vai me servir na cafeteria, entendeu? É verdade. É Jerusalém, né? Jerusalém, É isso aí, Judéia, Samaria. Até os confins. Não tem como eu ir para o confim sem antes passar pela Jerusalém. Jerusalém é a sua casa, é o seu condomínio, é as pessoas que você toca aqui pertinho. Sim. E também vai te dando também experiência. Porque uma coisa é você fazer uma viagem missionária lá para a Ásia, para o Nepal. Se você nunca pregou o evangelho na sua casa, na sua escola, fez alguma coisa, fui ao cinema e preguei o evangelho. Lá, você não vai ter condição nenhuma de pregar o evangelho. Eu já fiz viagem missionária transcultural, fui para o Equador, e assim, tudo que eu fiz lá, de alguma maneira, eu já estava fazendo aqui, né? Já estava servindo a minha igreja local, eu pregava o evangelho no shopping, na rua. Lá eu fui em lugares um pouco diferentes do que aqui. A língua era diferente, a cultura era um pouco diferente, mas o ID em si era uma reverberação do que eu vivi aqui. O que eu vivi aqui, em 2, 3 anos, me preparou para lá também. Beleza. O papo tá muito bom, mas agora a gente vai para aquele momento do break e a gente já volta. Fica aí. Você gosta de cantar na igreja? Você também prega na sua igreja? Você é um palestrante? Ou você é apenas um professor aí que dá aulas para crianças, para adultos? Então, esse vídeo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as alterações da voz podem ser importantes para diagnosticar algumas doenças. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica otorrinolaringologista e eu trouxe aqui comigo uma fonoaudióloga, Thaís, para conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada pelo convite e nós viemos falar hoje sobre os cuidados vocais, né? Por que ele é importante para o bom uso da voz. Nós entendemos que hoje a qualidade vocal, ela tem muito a ver com a qualidade de vida do indivíduo. Porque se você está com uma voz alterada, você tem alguma disfunção, qualquer uma que seja na sua voz, você começa a ficar triste, o profissional começa a ficar com a sua imunidade baixa, porque ele não está conseguindo fazer o bom uso daquele instrumento que ele tem para a comunicação. Então nós temos alguns cuidados vocais que nós entendemos que são importantes para o bom uso da voz. Então olha só, Thaís, você vai falar já esses cuidados, Tá bom, Sabrina. porque antes eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os sintomas. Sim. Quando você tem que ficar preocupado com as alterações da sua voz. Muitas pessoas não sabem, mas a voz, ela é o quê? Ela é o espelho do nosso corpo. Então, se tem alguma coisa errada com você, pode dar problemas na sua voz. E muitas pessoas não pensam assim. Nós vemos aqui dentro da igreja, nós somos aqui da Igreja Batista Atitude, e em todas as outras igrejas, as pessoas que são aí desse meio não cuidam da voz, acham que a voz é
né? Não tem que ficar cuidando, mas tem que cuidar sim. Por quê? Porque uma alteração da sua voz pode ser que seja uma doença. Existem várias doenças que dão alteração da voz e a mais importante delas é o que eu quero alertar para você hoje através desse vídeo, porque nós estamos numa campanha, ela se chama Julho Verde, que estamos alertando sobre os tumores da cabeça e pescoço. E muitas vezes um tumor da cabeça e pescoço, ele começa onde? Ele começa na nossa voz. Teve alguma alteração da voz? Tá rouco? Já faz mais de 14 dias? Ou você pode ter um pigarro que dura aí bastante tempo e nada daquele pigarro melhorar, dor na garganta, ou você pode até mesmo ter também caroços no seu pescoço, aqueles nódulos. Aparecer um nódulo no pescoço, isso pode ser um sinal de um tumor de cabeça e pescoço. Então, o que você tem que fazer se você tiver alguns desses sintomas? Você tem que procurar um médico. E esse médico vai fazer um exame chamado videolaringoscopia. É um exame feito por médicos otorrinolaringologistas para que venha ver se tem alguma coisa errada com as suas pregas vocais. Porque se tem uma rouquidão, pode ser que seja um tumor da sua prega vocal. Então você tem que ficar alerta. E os fatores de risco para esses tumores são quais? Primeiro de tudo é o tabagismo. Na igreja, a gente sabe que as pessoas não fumam e não são de bebida alcoólica, que também é outro fator de risco. Mas no meu consultório eu tenho visto pessoas chegando com tumores de cabeça e pescoço que não são tabagistas. Então, por isso esse vídeo é para você, crente. O crente tem que cuidar da voz, porque a voz é muito importante e é com ela que você vai falar do nome do Senhor Jesus para muitas pessoas e vai louvar e adorar o seu Deus. Então, fique alerta com esses sintomas. Se algum deles apareceu, para procurar ajuda, porque a voz é muito importante para você. Thaís, fala um pouquinho pra gente como é essa terapia da voz, como que você chega para você esse profissional da voz da igreja, um pastor ou um ministro de louvor, como é esse trabalho? Eles chegam pra gente no desespero, né, Sabrina? Porque quando já tá tudo alterado e ele não consegue mais cantar, ele vem para o tratamento. E o que acontece? O que a gente geralmente orienta? A cirurgia, a cirurgia da prega vocal, ela tem uma questão da recuperação. O nosso maior hoje empenho é para que o profissional que faça a cirurgia tenha uma boa recuperação, um bom resguardo dessa voz. Porque não é só você ir lá, faz todo o procedimento no centro cirúrgico e depois você já está curado. Existe a questão da mudança de hábito, tanto no cirúrgico quanto no não cirúrgico. Então, se você não muda os seus hábitos, se o cantor, o pregador, o orador não muda os hábitos, esse problema vocal começa a virar recorrente. Mas assim, Thaís, eu vejo que se você procurar ajuda rápida, Sim. Então normalmente se você é um pastor, ou se você é um ministro, se você é um ministro de louvor, e você procurar logo ajuda, normalmente a cirurgia é algo bem longe de você. Mas o problema é que chega pacientes pra gente que nunca cuidaram, e quando a voz está muito ruim, aí eles vêm. Então, muitas vezes é cirúrgico, como a Thaís falou, e precisa ir da cirurgia do médico laringologista, que é no meu caso, a gente tem que operar o paciente. Por quê? Porque não procurou ajuda antes. Então, se você tem um distúrbio da sua voz, procure logo ajuda, porque existem vários tratamentos. Existe a fonoterapia, que é a que a fonoaudióloga faz, elas são anjos, ajudam muito vocês. Então procure logo ajuda para que você faça a terapia e não precisa de uma cirurgia. Porque depois que você opera, aí é mais difícil, como a Thaís falou, para que você consiga recuperar essa confiança para cantar, essa confiança para ministrar. Então sempre é melhor prevenir. Então é por isso que a gente está aqui hoje com esse bloco de saúde, sempre falando de saúde para vocês, para prevenir essas doenças. A prevenção é o mais importante, que vocês evitem que tenham tumores, que tenham problemas na voz cirúrgicos. Então é por isso que a gente alerta você fazer o exame da prega vocal. Thaís, agora para terminar, eu queria que você desse algumas dicas aí para o pessoal. As dicas são bem simples, Sabrina. As dicas são simples. É você ter o seu exame anual em dia, passar por uma avaliação fonoaudiológica, porque muitas das vezes a gente não observa só a questão mesmo da voz, mas da fala e todos os órgãos que envolvem a fala. Rigidez,
de pescoço, é um sintoma também bem agravante para quem usa a voz profissional. Então a gente faz todo um exame completo daquele profissional. E os cuidados são simples, bebe bastante água, a hidratação é muito importante para quem usa a voz profissional, evitar alimentos cítricos antes de cantar, derivados do leite. O café, que é uma polêmica muito grande, e a gente às vezes se envolve nessa polêmica, mas o café não faz bem para a voz quando você vai utilizar ele antes de você pregar ou cantar. Então existem esses cuidados. Evitar falar, competição sonora, em ambientes muito ruidosos. Então todos esses cuidados a gente passa para o profissional quando ele chega na nossa clínica. E o que é importante também é que não espere chegar a você perder totalmente a voz. A gente pede para que você faça uma avaliação, para que você cuide do seu instrumento de trabalho, porque foi como você falou, Sabrina, depois essa retomada de um pós-cirúrgico, de uma recuperação muitas das vezes longa, que pode variar de 3 a 6 meses, para que você volte a ter a confiança de subir, para cantar, para louvar ou para você ministrar uma aula, é demorado. Então a gente pede para que vocês não deixem de se cuidar, porque o autocuidado, ele é muito importante não só para a voz, mas para toda a sua saúde em geral. Então se eu uso a minha voz como instrumento de trabalho e eu não cuido, eu estou negligenciando isso e as pessoas estão vendo. Então isso parte muito de como você quer ser visto e como você precisa entender o que você quer transmitir. Então, se eu negligencio a minha voz, sabe o que eu digo? Que a rouquidão, que é o que a gente mais vê nos cantores, é como se fosse uma estação de rádio. Para quem está ouvindo, para o ouvinte, ela é incômoda. Porque eu penso assim, ele está cantando, mas a voz dele está doente. É o que as pessoas pensam. E às vezes o profissional não se atenta para isso. A voz rouca, ela incomoda. Porque eu penso assim, nossa, ele está doente. Ou ele vai começar a ficar gripado. É o que a gente pensa. Então, Sabrina, é o que eu digo. Não comece uma carreira, não comece uma vida profissional com o canto ou com a fala profissional sem você ter os seus devidos cuidados. Porque depois, sabe o que acontece? O que acontece é que a pessoa fica triste. Eu já peguei quadros de pessoas deprimidas, com crises de ansiedade, porque precisa ter um repertório, precisa passar uma informação e ela não consegue. A Thaís, ela é responsável por um projeto que nós temos aqui na Igreja Batista Atitude, que chama A Voz de Deus, que faz parte do Ministério de Saúde. E esse projeto, a gente tem aí essa assistência com a voz dos pastores, do Ministério de Louvor. E é um projeto bem bacana, né, Thaís? É, bem bacana. Que a gente está aí mostrando que crente tem que cuidar da voz e que a nossa voz é templo do Espírito Santo e a gente tem que cuidar para que depois não venha chorar. Porque depois, quando a voz desaparece, a gente não pode mais louvar a Deus. Que tristeza que é isso, Muito né? triste. Muito triste. Então, espero, pessoal, que obrigada, Thaís, por Obrigada a participar aqui vocês. com a gente. A gente vai estar sempre aqui, eu vou estar sempre aqui com vocês, falando um pouquinho de saúde. Você que tem alguma dúvida, tem algum tema, alguma sugestão, você vai lá no Instagram do Ministério da Família, vai lá, coloca lá, comenta. Quero que a doutora Sabrina fale sobre isso. Não precisa ser da minha área, não tem problema, eu sou médica também e eu quero falar com você, tirar suas dúvidas e dar um pouquinho de alento para o seu coração sempre. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau, Thaís. Tchau, obrigada, Sabrina. Estamos de volta com Intercâmbio ou Missões. O que você vai fazer nas suas férias? Estamos aqui com 2 jovens bem influenciadores, Yuri Saraiva e pastora Mari Machado, e a gente já teve um bate-papo muito bom. A gente está falando de juventude, mas também a gente vai incluir adultos, pessoal da melhor idade. É melhor viajar sozinho ou em grupo para fazer missões? Antes de qualquer coisa, é bem importante lembrar que assim como não está cedo demais para fazer missões, também não se está velho demais para fazer missões. Né? Enquanto há fôlego, ainda tem a oportunidade de a gente falar de Jesus para as pessoas e mudar a vida de alguém. Agora, com certeza, viajar em grupo é muito melhor, né? Você tem acesso a mais lugares, com mais pessoas, mais experiências. Então, quando você está em grupo, a experiência que o Yuri tem aviva a minha fé. E eu falo, nossa, ele viveu aquilo, então hoje eu vou viver também. Você sozinho fica assim, né? Não tem nem com quem compartilhar. Então, o grupo traz esse senso de comunhão e também de força um para o outro. A gente está junto nessa. E, obviamente,
o número de pessoas alcançadas é muito maior do que uma pessoa sozinha, né? Verdade. E Yuri, o que seria leitura do campo cultural? Que eu não sei, quem está em casa talvez também não saiba. A leitura do campo nada mais é do que a gente observar aquele ambiente. Eu observo o lugar que eu estou viajando, eu observo se é um país diferente, tem uma língua diferente, uma cidade, se ela é mais interior, é mais capital, né? Se eu observo se é praia, se é montanha. E através dessas observações, nessa intencionalidade que a gente falou aqui, a gente vai encontrando conexões. E eu vou captando essas conexões das pessoas, do ambiente, da linguagem, da cultura, e eu vou pegando o evangelho, que ele é imutável, mas ele tem diversas formas de apresentar. E eu vou apresentar o evangelho, que é o poder de Deus, que olha só, existe um Deus que se fez homem e morreu por você. Você precisa de um Salvador, a pessoa precisa entender que ela precisa de Jesus. E eu preciso falar com ela, conectar com ela através da cultura dela. Muitas vezes a gente tem a noção só numa linguagem. Eu estou indo para os Estados Unidos ou eu estou indo para a China. Mas talvez aqui, eu vou para o Leblon, é uma cultura diferente. Eu vou para a Zona Norte, é uma cultura totalmente diferente. Então, esse olhar da leitura do campo cultural é eu vestir esse óculos e entender como é que essa cultura se move. E observando os pontos de conexão, eu vou apresentar o evangelho de acordo com o que aquela pessoa consegue receber, né? Então, essa leitura ela é muito importante para a nossa vida como um todo e para as viagens de férias ou missionárias, né? É fundamental. Às vezes, Yuri, alguém está ouvindo a gente, está frustrado, porque tentou implantar algum projeto missionário, tentou falar de Jesus para alguém e não teve esse retorno. E às vezes não é porque essa pessoa fez errado, meu Deus, o que eu errei? Talvez você só não leu, né, o campo ali, você só talvez tenha pegado uma estrutura, copiou e colou. Quando, na verdade, você deveria ter lido. Então, continua, não desiste, persevera, mas tenta agora ler o que a galera está falando, como você falou, qual é a dor desse povo para você conseguir entrar agora. Trazendo a resposta, né? O pastor José sempre fala, copia, cola, mas transforma. Você adapta. Vou pegar o evangelho, a pregação do evangelho, eu vou entender o que funciona lá com o ministério tal, com o influencer tal, e eu vou trazer para a minha realidade. Com o material que eu tenho, seja ele técnico ou humano, e também para o ambiente ao qual eu estou inserido. E aí eu aprendo com ele, com as experiências do outro, mas eu olho também para mim, para o ambiente que eu estou, e aplico, que não é uma fórmula matemática que é seca. O evangelho ele é fluido, né? Ele é orgânico, e vai acontecendo, as coisas vão fluindo naturalmente. Entendi. Pastora, vamos lá. Está na hora de sair da bolha da proteção da igreja e ganhar o mundo? É sempre bom, acho que sair da bolha da proteção da igreja pode soar um pouco, né? Esse corte aí esse corte aí é perigoso. Acho que a gente já iniciou, já saiu, mas... Isso. Nós saímos com a bênção da nossa igreja, né? Nós saímos do espaço físico, nós vamos, mas sempre honrando uma visão, sempre honrando uma direção de uma igreja que confia em nós. Muitas das pessoas que estão vivendo hoje o campo missionário estão ali porque uma igreja está servindo financeiramente, em intercessão, cuidando. Então, é até legal a gente falar sobre isso, e Yuri também pode falar mais sobre isso, a importância de você fazer missões tendo uma casa, né? Tendo um lugar para chamar de igreja. Uma base, né? Uma bênção. A base é sempre importante. Mas, porque muitas pessoas, elas querem fazer as coisas para Deus e tal, mas elas não sabem se submeter, né? Não sabem ter ali um pai espiritual, uma mãe espiritual para ajudar a interceder, para transferir experiência, né? Olha, eu já estive nesse lugar. Então, sim, é hora de ir, já passou da hora de ir, eu costumo dizer, né? Porque Jesus já está às portas. Enquanto a gente está trocando essa ideia, tem gente pensando em tirar sua própria vida porque não conheceu esse amor ainda. Tem pessoas se perdendo nas drogas, na bebida, destruindo as suas famílias. Então, já passou. Nós precisamos, já passou da hora, está na hora de ir, mas sempre tendo essa casa, sabe? Sempre tendo uma liderança, porque não é fácil. E é muito bom você ter alguém para correr e dizer assim, olha, me ajuda, eu preciso de ajuda em oração, eu preciso de estratégia, eu preciso de ânimo. E ter a igreja como esse suporte é muito importante. Porque o evangelismo, a missão gera a igreja, né? E o missionário, ele não existe um missionário lobo solitário.
Muitas vezes os jovens, principalmente, eles se veem, entendi o meu chamado, descobri a minha vocação, o meu propósito, e eu vou embora. Eu vou para o mundo como um lobo solitário, mas quando torce o pé, machuca o dedo, não tem casa para voltar, não tem um pai e uma mãe para cuidar de uma forma espiritual. E a gente precisa honrar esse legado, porque se nós, como uma geração de jovens, chegamos até aqui, alguém pavimentou toda essa estrada que nós caminhamos. E nós queremos construir algo para que a próxima geração venha, o que a gente sempre fala, o nosso teto seja o piso deles. Então, o nosso piso é o teto de alguém também que construiu isso para nós. E honrar esse legado, honrar essa visão é fundamental para que a gente entenda que a unção que eu honro, eu recebo também. Eu compartilho. Esse óleo que vem na barba do profeta, do sacerdote, ele não para na gola, ele desce até os pés. E onde nós estivermos, essa unção vai nos atingir. Só um parênteses, por exemplo, o 832, que é o nosso braço, né, o Ministério de Jovens Universitários, ele nasce de nós honrarmos a visão e também levarmos essa visão para um lugar novo, de uma estratégia nova, mas esse rio que se abre como um canal novo para um lugar que estava em seca, que são as universidades, em morte. Nós pegamos o rio da visão da nossa igreja, levamos de uma forma um pouco diferente, através do olhar da leitura do campo. Temos um roteiro específico para que esse grupo, esse pequeno grupo, essa célula universitária, ela alcance os universitários, dialogue com os universitários e, através dessa honra à visão, guardando a visão e estourando as bolhas também, honrando o legado, a gente tem alcançado um lugar que antes, até 2 anos atrás, não se pensava, ou se pensava não existia. Então, assim, hoje a gente está em várias universidades, a gente estava conversando aqui, são cerca de 15 universidades públicas e particulares que nós estamos. Enfim, Deus está abrindo as portas através de um posicionamento que a gente entendeu, honrando a visão, honrando o legado e abrindo esses braços de um grande rio que flui, que é a visão da nossa igreja, que o pastor Josué compartilha com a gente, né? Qual o segredo para pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo? Existe um segredo, Mari? Acho que o principal segredo é amar de fato o evangelho que você está pregando, né? Você não está lendo um livro de regras, você não está pregando porque alguém mandou você pregar, você não está pregando para ter um púlpito, para ter um ministério, você está pregando porque você é apaixonado por Deus e apaixonado por pessoas. Paixão por gente. Paixão por gente. É o nosso lema. Então, quando essa palavra, quando essa pregação, ela é uma pregação fiel, é um amor de verdade, é natural. A palavra de Deus é poderosa para transformar o coração. E só ela que transforma, né? Só ela. Não é a gente, né? Exatamente. É o que a gente acredita que tá nela, né? Eu acho que o problema é que muitas vezes a gente quer pregar daquilo que a gente... Eu ouvi o Yuri falar um negócio, eu vou falar também. Só que o Yuri viveu aquilo. É diferente. Entende? Não tem como transferir a paixão do Yuri falando. Acho que a pior coisa que tem, e eu acredito que infelizmente vocês talvez já tenham passado por isso, é assistir uma boa pregação e dizer assim, pô, mas tá faltando alguma coisa, é paixão. Entendeu? Falta aquele negócio. Não adianta só falar, tem que viver, não é sobre tem que falar, sentir, não né? é sobre Prega falar. sobre o que você sabe. Eu acho que se você prega aquilo que você vive e é apaixonado. Porque eu posso ler bons livros, estudar, isso é muito importante, não estamos negligenciando isso, é o estudo, mas você também precisa buscar e viver aquilo. É a mensagem que te carrega, que você também carrega essa mensagem, as pessoas veem o brilho no seu olhar, né? Então isso é totalmente diferente. Eu costumo dizer que quando a gente prega, na verdade a gente foi pregado primeiro. Eu também falo isso, Quando né? eu tô falando pra você algo que Deus falou comigo, é porque ele teve que me puxar a orelha e me dizer isso primeiro. Trata a gente primeiro para depois a gente, Exatamente. né, poder ajudar e tratar o outro. Vamos falar sobre a geração miojo. Geração miojo, com processo, né, com Deus ali. Isso se aplica em missões também? Qual é o problema da geração miojo? O grande problema tem muitos, né? É que essa galera não quer passar pelo deserto do processo, né? Eu vejo a Mari, o que ela vive hoje, esse retrato da Mari hoje, 2023, uma mulher de Deus, casada, com ministério sempre em crescimento, enfim. Só que eu não vou acompanhar a Mari há 10 anos atrás. O que ela abriu mão. Toda a história, toda a história né? dela, as dores, os processos, as falhas,
as quedas e levantes dela. Então, assim, eu abro mão de todo o legado, de toda a história dela, só pego um recorte do hoje. E a rede social, ela nos leva para esse lugar, É né? verdade. Porque ninguém aqui vai postar o diário. Nós somos casados. Pô, eu acabei de discutir com a minha esposa aqui por causa do espelho que eu queria botar em um lugar, eu queria botar em outro. Não vou, a gente resolveu ali, deu tudo certo. A gente vai postar o dia que foi num restaurante legal, curtiu uma coisa bacana. Verdade. Isso não tem problema. O problema é eu achar que a minha vida tem que ser igual os 15 segundos ou aquela foto de um influencer ou de alguém que eu admiro. E esse evangelho miojo leva para isso. Eu estou vendo o pastor Josué hoje, um grande homem de Deus, plantando, sei lá, 80 igrejas, mas lá atrás ele abriu mão de muita coisa. E eu preciso entender que na história dos grandes homens de Deus da Bíblia e do mundo como um todo, existe um grande processo, né? E esse deserto é necessário para nos formar e nos fortalecer para viver o cumprimento dessa missão. Vocês acreditam que os brasileiros eles estejam preparados para o intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, Canadá? Seria melhor fazer missões no Brasil? O que vocês pensam sobre isso? Eu sou até suspeita, porque eu amo muito essa terra. Eu amo muito o Rio de Janeiro, eu amo muito essa terra. Eu acho que nós estamos prontos sim, mas também acredito que existem muitos lugares aqui a serem alcançados. Nosso país é um país muito rico. E eu acho que a maior riqueza do nosso país é o brasileiro. A gente estava brincando aqui, eu lembro, tem uma história. Eu ia pro colégio todo dia no mesmo ônibus, porque pegava o mesmo ônibus, mesmo horário, eram as mesmas pessoas, né? E um dia eu cheguei, eu achei estranho, porque tinha bola pendurada e uma pessoa com Bolo? uma bandeja de salgadinho passando por todo mundo. Aniversário do trocador. Olha, Fizeram uma festa pra ele. Você não vê isso em outro país, cara? Não vê. Só no Brasil. Então, nós somos assim, né? Nós somos muito abertos, nós vibramos muito, celebramos muito, mas temos muita gente sofrendo aqui também. Então, acho que tem espaço para quem quer fazer missões lá fora, tem espaço para quem quer fazer missões aqui dentro. A questão é o quanto de estudo e o quanto de tempo você está disposto a investir nessa preparação. A gente falou da geração miojo. A geração miojo, ela é fruto de uma geração com muito estímulo, muito estímulo, fez com que eles fossem só dopamina. Eles não querem sofrer. Sofrer pra quê? Se eu posso mudar de canal? Sofrer pra quê? Se eu posso botar no micro-ondas e pedir no iFood? Sofrer pra quê? Se é só eu passar o feed? Então essa galera quer ir, mas não quer se preparar. Quer fazer uma grande coisa, mas não quer estudar, não quer pagar o preço, como o Yuri falou. Então acho que tem espaço sim. Só que eu acho que vale a gente estudar mais, se entregar mais por isso, como o Yuri tem aberto essa janela para nós de estudo sobre isso, para que a gente chegue lá bem equipado, para que a gente chegue lá com serrote, não com faquinha de serra. Isso aí, para chegar chegando, né? Exatamente. Intercâmbio, estudar ou trabalhar no exterior. Como levar a minha igreja comigo? Como abrir a minha célula, né? O meu grupo pequeno que você pode fazer dentro da sua casa. E aí? Eu acho que é você também mostrando para as pessoas que estão perto de você que essa tua ida seja para um intercâmbio ali, para estimular esse aprendizado da língua, ou até mesmo um trabalho, vou passar lá 6 meses, 1 ano, 3 meses. Você mostrar para as pessoas que você não está indo só preocupado com você. Você entender que você está indo levar algo a mais. E também observar, por exemplo, na nossa igreja, Igreja Batista Atitude, tem algumas igrejas plantadas na Europa. A gente já tem bem consolidada lá em Lisboa, está acabando de plantar agora em Porto, Madrid já também está bem encaminhada no Reino Unido, lá perto de Londres. Então, assim, já tem lugares lá fora, Vancouver, Orlando, Tampa. Então, são lugares fora que você talvez pode olhar e ser intencional. Falar, poxa, eu quero estudar inglês. Talvez eu consiga um intercâmbio nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, pô, já tem uma base da atitude lá. Tem uma família lá. Então, eu compartilho aqui com a família aqui, eu quero ir lá, eu vou custear o meu envio, mas também quero ir lá servir. Otimizar essa viagem, né? Dar propósito para essa viagem a mais. Exatamente. Ou você vai ali para o Nordeste e você também vai passar essas férias e, poxa, tem lá 7 igrejas no sertão. E precisa também de um apoio missional ali, de alguma maneira você dedicar talvez um tempo seu que você possa para ajudar que essa roda gire melhor e alcance mais pessoas. Quando Jesus estava com Marta e Maria, a gente sempre fala, né, que Jesus falou, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte.
Só que ele fala algo além, ele fala assim, olha, e essa parte ninguém vai poder tirar dela. Então, talvez, a sua viagem de intercâmbio, você pode até esquecer algumas coisas, mas o que você vai viver em Jesus nesse lugar, ninguém vai poder roubar de você. Então, quando você otimiza essa sua viagem nesse sentido, você ganha experiências que vão além dessa terra. Você ganha experiências que você vai levar para a eternidade. Então, realmente, vale muito a pena pensar nessa ótica. Entendi. Vamos lá, a gente está quase finalizando. Daria um programa 2? Vamos ver se a diretora liberar, quem sabe? Vamos falar. Quais locais no Brasil e no mundo vocês diriam ser os mais desejados para uma viagem de turismo e quais os mais necessitados no campo missionário? É uma pergunta bem capciosa, né? Mas eu acho que no Brasil a galera olha muito para o Nordeste como, né, um lugar de desejo para você viajar. Eu mesmo, na minha lua de mel, eu e minha esposa fomos para Jericoacoara. Você foi para onde mesmo? Eu fui para Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Então, o Nordeste é sempre... Eu fui para Fortaleza. Fortaleza. Eu fui para Fortaleza, ficamos 2 dias, depois mais 4 dias em Jeri. Então, assim, o Nordeste é sempre esse destino para o pessoal fazer esse turismo, porque lá é lindo. Enfim, o Brasil é maravilhoso, né? E no mundo, cara, eu, assim, ao meu ver, a Europa é um lugar que eu olho com bons olhos, quero conhecer os países do eixo europeu ali, é um lugar que eu quero ir num futuro bem próximo, conhecer, enfim, fazer um turismo, me relacionar com aquela cultura, é algo que eu já namoro há um tempo, enfim. E dá para a gente associar tudo isso, né? A gente pode olhar, né, talvez esse olhar missional, talvez para lugares mais carentes, mas também os lugares mais ricos também precisam do evangelho, não é só o pobre, o órfão e a viúva que necessita do evangelho. Muitos daqueles homens com milhões na conta, mulheres que têm tudo às suas mãos, mas não têm a paz, né? A gente vê aí, a gente estava falando de suicídio, a própria UERJ é um lugar lá, tem um andar específico, num prédio específico, que as pessoas se tacam lá de cima. Jovem cheio de vida, muito inteligente, mas que em algum momento da vida se perde e tira a própria vida lá de cima. Enfim, então, assim, não são pessoas que não têm acesso ao conhecimento, muito pelo contrário. Então, eu acho que o olhar para a missão ele tem que ser sempre amplo e buscar associar tudo, né, Mari? Sempre a sua viagem, o que a gente está falando aqui, né? E o evangelho, ele é o poder de Deus. E dá para fazer essa conexão onde quer que a gente esteja, né? Sim. Dá. Eu acho que antes da gente ser qualquer coisa, nós somos um agente, né, de Deus, um agente de transformação, né? Eu vou contar um testemunho para vocês. A gente falando de lua de mel, a gente foi em várias cidades, né? E quando a gente estava em Recife para ir para João Pessoa, a gente ia passar mais tempo em João Pessoa, mas tinha uma igreja em Recife que a gente queria conhecer. Então, no meio da lua de mel, a gente foi lá conhecer essa igreja. Gente, essa pastora é crente de verdade. Diminuiu o tempo de lá de João Pessoa, foi muito bom, né? A gente sai de lá com várias ideias e tal. Eu tô dizendo isso porque não é um botão. Olha, a partir de hoje eu vou ser assim. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, naturalmente você vai se apaixonando pelo reino, aí você não vê uma viagem como uma viagem, você já vê como uma oportunidade e as coisas vão acontecendo. Vou contar o testemunho da nossa lua de mel também. Minha esposa também aproveitando que ela tá aqui, né? A gente lá em Jericoacoara, quem já foi em Jeri, tem uma vilazinha pequena, tem a praça lá, aí tem aquele pessoal que fica vendendo as artes, né? Sim. Que a natureza dá, né? E a gente ali conversando com a moça, e a Larissa fez uma trança no cabelo e tudo mais, e aí comecei a falar de Jesus para ela, isso era uma quarta-feira, se eu não me engano. E ela falou, pô, eu fico num sítio tal, que é uma galera meio hippie, só que ela falou, eu sou a única cristã da minha casa. E ela, cristã mesmo, de verdade. Ela falou que abriu mão da maconha, enfim, começou a contar a história dela. Eu falei, vamos lá na sexta-feira então, a gente vai tomar um café da manhã com você. Ela, vai sim. Aí ela disse, não sei o que. Eu falei, não, vamos sim, Deus está abrindo uma oportunidade. Tomamos café na pousada, fomos andando para esse lugar, chegamos lá na casa, ela reuniu todo mundo, todos os irmãos, primos, todo mundo daquela comunidade meio hippie ali, que era um grande sítio com várias casas meio assim, mais ou menos, abandonada, e eles estavam morando ali, fazendo os artesanatos, e ali a gente orou, ali a gente evangelizou, falou do amor de Deus, ali eu orei para o rapaz que faz kitesurf, e ele estava com problema no tornozelo, na hora Jesus curou ele. Então, assim, foi o que a Mari falou, uma oportunidade, Deus abriu uma janela, a gente entrou por essa janela, o evangelho foi pregado ali,
aquela sexta-feira tava rolando um campeonato de kitesurf numa praia próxima, a gente entrou no bugre com eles, fomos com eles, ou seja, passamos a sexta-feira com a galera, conhecemos lugares que a gente nunca ia conhecer dentro daquele cartão postal do local. A gente foi para uma praia deserta próximo, linda, andamos nas dunas e assim, não pagamos nada, comemos tapioca, um peixe de café da manhã com eles, assim, negócio assim. E eles recebendo ali e eles Jesus através de receberam o vocês, evangelho, né? e a gente viveu essa experiência e guardamos. Talvez outras coisas a gente esqueceu, mas isso vai ficar isso aí. para sempre. Pra marcado. sempre. Bem, qual mensagem, né, vocês gostariam de deixar para as pessoas que nos assistem, que vão sair de férias ou que vão fazer intercâmbio? Fala aqui. Eu vou dizer para você que todo cristão é um missionário, ou então um impostor. Se você é um cristão, se você vem à igreja, se você entende que você é um discípulo de Jesus, cara, onde você estiver, você é um missionário. Você tem uma missão, você tem um legado, você tem sementes na sua mão e que estão à sua disposição para você plantar. Então não perca tempo. Por onde você passar, plante a semente do evangelho que é poderosa. Amém, é isso aí. Seja intencional. Você não está nesse lugar à toa, as pessoas que estão lidando com você não estão ali à toa. Tudo aí tem um propósito. Busca o Senhor de coração, ouça a voz dele para que você vá nas pessoas certas, nos lugares certos. Eu tenho certeza, você vai sair dessa viagem com histórias que você não só vai colocar numa foto, numa postagem, você vai levar para a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigado. Foi muito bom esse bate-papo. Tenho certeza que quem está em casa com a gente foi também abençoado. Que Deus abençoe e continue usando, né? Amém. Para que vocês influenciem cada vez mais, não só a juventude, adolescente, mas o mundo. Amém. Tá? Glória a Deus. Obrigada. Amém, obrigada. E você que está em casa assistindo a gente, toda sexta-feira a gente tem um encontro na Atitude TV 21h30 e também pela Bem Mais TV 21 horas. Meu beijo e até a próxima semana.